Não estamos acusando ninguém de ter incendiado essa área, mas estamos pedindo que seja investigado. É evidente que há empresas, e todas são multinacionais, alguns fundos de investimento milionários que tinham interesses nesses lugares, e isso aconteceu em outros lugares também. Poderíamos passar horas contando para vocês sobre lugares onde coincidentemente queriam instalar um parque eólico, uma usina fotovoltaica. Os moradores não queriam, a administração recua, o lugar é incendiado e, claro, o projeto é reativado. Tiveram que vir, como você sabe, 60 bombeiros da Alemanha com seus equipamentos e tudo mais vindos da Alemanha. E eu estava no quartel dos bombeiros de plantão, assistindo televisão, ouvindo que não havia bombeiros, não havia pessoal disponível. Quando havia uma lista nos bombeiros da administração provincial de Bajo, com mais de 200 pessoas voluntárias, cerca de 210 pessoas voluntárias, e não tínhamos sido acionados. Quando a ordem é, fuja da sua casa como um covarde e deixe que ela queime, tudo o que um espanhol de coragem tem que fazer é ficar ali e apagar o incêndio ou lutar contra o fogo. Curiosamente, eles estão vencendo, pois o homem com coragem e bravura enfrenta o fogo e estão provando isso, como já fizeram em outros lugares. Mas essa coisa de confinar todo mundo e agirmos como se fôssemos um rebanho, muito bem por esses cidadãos e por esses prefeitos que estiveram na linha de frente, como Agustina Dragon e Maria Pita, defendendo suas propriedades, porque essas propriedades, no final, não esqueçamos, vão ser vendidas para os fundos abutres, para os seus negócios. A UME não sabe apagar incêndios. A UME coloca ali um grupo de pessoas com os meios que tem e simplesmente esperam receber uma ordem. Quando, de repente, o engenheiro que sabe como apagar incêndios florestais precisa mover as brigadas de um lado para outro. Ele pede à UME, que solicita ao comando, que repassa para outro comando e assim sucessivamente. Tem que chegar até o general para que ele diga, bom, então agora esse pessoal da UME vai se deslocar daqui para 2 quilômetros mais adiante. Quando eles chegam, ou já é um desastre ou o fogo já foi apagado. A UME não serve para apagar incêndios na mata, não funciona, é uma farsa, é mentira. Sejam bem-vindos, como vão, confidenciais, obrigado por continuarem aí, mesmo que muitos estejam de folga, de férias ou em ritmo mais lento. Aqui estaremos em um ritmo mais lento no mês de agosto. Inclusive, estou pensando em tirar 5 dias de férias, que serão os primeiros em 4 anos, mas depende de como estiver o país. Obrigado por estar aí, por tanto carinho. Olhem, outro dia um amigo me dizia, para saber onde vão acontecer os próximos incêndios florestais, é preciso ler o BOI, o Boletim Oficial do Estado. Eu dizia para ele, não entendo o que você quer dizer com isso, não o que você quer dizer. Já sei que até hoje isso circulou como boato nas redes sociais, ninguém fala disso publicamente nos grandes meios, muito menos dá explicações. A classe política não parecem onde, mas tabus. Bueno, pues son exactamente los que nos gusta desarrollar aqui, tirar del hilo. Tantos desde as minas onde estarão nos próximos incêndios. Boletim do irmão. E no final, como podem ver, acabaram sendo verdade. Queríamos verificar o que de estranho lhe chamou a atenção. Resultaram ser verdade. Não entendo o que há dizer publicamente no Boletim Oficial do Estado sobre instalações fotovoltaicas ou campos eólicos ou centros de coleta de baterias, menos explicações, não qualquer uma. Onde produzir os próximos energia solar, qualquer coisa, florestais, que a tem. E depois de analisar isso em detalhes, posso dizer que hoje é difícil falar disso publicamente. Começamos em Teruel, meios menos explicações 1025. Eles se parecem. Porque tanta casualidade é muito difícil. Empezamos por Teruel, julho de 2020. Que não, onde o BOI publica que não é permitido instalar um parque eólico no boletim, não entendo a que capital se refere. Quero dizer, hoje em dia a mídia fala disso com explicações no país. Dizem que política não parece. Eólicos são feitos neste país.
Dizem que o valor paisagístico e o habitat protegido tornam isso impossível. Bem, isso foi em julho de 25, onde vão ocorrer os próximos incêndios florestais. Que me perdoe, já que correram para tirar o negócio dali por impacto ambiental e dano, pelo menos explicações, se é que já não aparecem, levar adiante o negócio por impacto ambiental e dano. Onde isso pode ser feito, não é? Vamos de Teruel para Ávila. Aliás, a mesma empresa, Green Capital, eles estão vendo provocar incêndios em Ávila. Aliás, a mesma empresa, Green Capital. Eles analisam o boletim oficial do Estado de 20 de julho de 23, voltamos 3 anos, indeferido. 20 de julho del 23. Não, me perdoe, já que nas redes sociais isso publicamente, e-mails, explicações, não, no município de Peguerinos. Mais uma vez é rejeitado por impacto na fauna e na paisagem. O que aconteceu há alguns dias? Onde é rejeitado por impacto na fauna e na paisagem? O que aconteceu há alguns dias? Exatamente isso. Essa região, Peguerinos, linda, devastada pelo fogo de Ávila que ainda continua queimando. E além disso, incêndio provocado. Pode ser coincidência? Sim. Ou os incêndios de Ávila que ainda continuam queimando e além disso, incêndio criminoso. Pode ser coincidência? Sim, mas não. Vamos para a Comunidade de Madrid. O oficial da Comunidade de Madrid, 22 de maio de 2026, faz poucos meses. Vai ser instalada uma usina fotovoltaica na região de San Martín de Valdeiglesias, na área do Toro de Guisado. Lá estão esses monumentos lindos, tão antigos, infraestrutura, detalhes, tudo preparado para essa usina fotovoltaica. Aqui é outra empresa, é a Right Now. A área onde ia ser instalada, por acaso pegou fogo, está queimando neste momento. E se acham que Teruel Ávila ou San Martín de Valdeiglesias pode ser coincidência? Mais uma, Valduxo em Castelão, março de 2026. Aí vocês estão vendo o boletim oficial do Estado, instalação fotovoltaica, municípios de Valduxo, Burriana e Nules, um monte de populações, atenção, porque esse projeto está sendo realizado por um grupo. Esta é uma empresa do governo chinês, do Partido Comunista Chinês. Vocês estão vendo a prefeita de La Valduxo sorridente e feliz posando com eles. Porque vão investir 100, 150 milhões e acham que é para o povo, mas vocês vão ver o que realmente sobra para o povo. Desses milhões vão ocupar 300 hectares agrícolas. Onde ficará localizado o maior centro de armazenamento de energia com baterias da Espanha. Se alguém pretendia, por exemplo, neste caso de Valduxo ou no de San Martín de Valdeiglesias, protestar por problemas ambientais, por fauna ou flora nativa, por dano paisagístico, pode ir esquecendo, está queimado, ou melhor dizendo, foi queimado para que essas possíveis demandas posteriores deixem de existir. Não estamos acusando ninguém de ter queimado essa área, mas estamos pedindo que se investigue. É evidente que há empresas, e todas são multinacionais, alguns fundos de investimento milionários, que tinham interesses nesses lugares. E isso aconteceu em outros lugares também. Poderíamos passar horas contando para vocês sobre lugares onde, coincidentemente, queriam instalar um parque eólico, um centro fotovoltaico, e os moradores não queriam. A administração recua, o lugar é queimado. E, claro, o projeto é reativado. Ninguém está investigando a relação entre uma coisa e outra e é isso que exigimos que seja feito. Não queremos descobrir daqui a 10 anos que havia interesses por trás, como aconteceu com a Forestália, não é? Em Aragão queremos saber agora e para isso nada melhor do que investigar neste momento. E talvez até parar a onda de incêndios que continua atingindo a Espanha. Não exigimos muito, simplesmente que cada um faça seu trabalho, também o Ministério Público, também a Guarda Civil, também os juízes da Audiência Nacional. Tem mais. E nosso primeiro convidado é um bombeiro que vai contar e ampliar essa e outras informações relacionadas ao que está acontecendo na Espanha neste momento. Castillón Confidencial de Albert Castillón.
O que está acontecendo na Espanha em relação aos incêndios? Como estão combatendo tão mal os incêndios? Os bombeiros, eles dizem que estão no limite da ineficácia, da incompetência, de contratos ruins, de salários baixos. Não é o melhor dia para falar sobre condições de trabalho, mas isso também influencia na hora de combater incêndios. Como é possível que a vocação de apagar incêndios, de ajudar as pessoas, sejam anuladas por políticos ineptos que no final acabam pedindo dinheiro por interesses políticos, por usar a gestão florestal como arma contra o adversário? David Bombeiro, como você está, meu amigo? Tudo bem? Olá, bom te ver. Bom, eu deveria te ver apagando incêndios agora, mas não deixam, né? Pois é, na verdade não tivemos complicações de muitas formas e de muitas maneiras. Como você disse sobre a administração, que eu estou envolvido em um processo legal, assim como agora mesmo que está tentando reunir tentando, não é? Eu tinha um grupo de bombeiros voluntários, bombeiros profissionais voluntários para irmos até Ávila, porque eu sou de Badajoz, e havia bombeiros de Córdoba, bombeiros de Badajoz, Badajoz, partes da Espanha para subir, mas não foi possível. É muito difícil agir. Para começar, como é possível que nas cidades pequenas as pessoas tenham que ir fazer aceiros? E se vê a pouca distância a Hume parada esperando, porque ela tem outras ordens que falham aqui? Bom, primeiro, cara, falha que bom, Você já trabalhou em alguma ocasião, depois de 20 anos, próximo da Hume? E realmente o único problema é que a Hume é uma administração que depende do governo. Então, no final das contas, eles são militares e recebem ordens. Não é que as pessoas que fazem parte dela sejam pouco profissionais, mas eles realmente dependem do que lhes dizem e das ordens de cima. Então, no final, se disserem para ficar parado, é isso que fazem. E se te dizem, como me contam, que dizem para proteger apenas residências, casas e vilarejos, então você deixa a floresta queimar? Mas é muito difícil que as pessoas aceitem isso, porque vimos tão pouca gente. Há lugares no Vale do Tietar onde ninguém foi e ficaram devastados. Só o pessoal do vilarejo protegia. Pelo que colegas que estão lá de Madrid e tal me contam, porque conheço bombeiros realmente de toda a Espanha, eles me dizem que foram deixados lá. Eles têm ordens de evacuar, de parar e de que a Guarda Civil e outros retirem as pessoas dos vilarejos para que não haja nenhuma vítima. Mas que, na verdade, não disseram para eles ficarem, que fiquem sem fazer nada, ou seja, sem agir tanto no foco do incêndio em alguns lugares como na população. Ou seja, se o fogo chegar à cidade, a cidade vai queimar. Então, por isso mesmo, por isso mesmo eu comecei a formar, anteontem à noite, um grupo de bombeiros voluntários profissionais para tentar subirmos e tentar usar, e tentar não. Ou seja, eu já estava em contato com César Salem, o criador do Ecofire, como você sabe, e já tinha conversado com ele para conseguir litros de Ecofire e Cofire e usá-los para fazer perímetros de segurança ao redor da vila, que você sabe que esse produto é aplicado, é inócuo, é orgânico e não prejudica nada. Pode até ser consumido e aplicado para fazer um perímetro de segurança. E que bom que pelo menos vocês já retiraram, já evacuaram a população. Que pelo menos a gente proteja ou deixe protegido e que nenhuma casa ou vila queime mais, como estamos vendo em todas as imagens. É uma pena. Ou se reunir nas últimas horas um grupo de bombeiros como você. Vocês conversam com Salem, que está em Saragoça. O do Cofire, o produto que todo mundo conhece, apareceu no programa El Hormigueiro. E vocês ligam para a UMI para que permitam que vocês entrem e cercarem com esse produto os núcleos urbanos. E primeiro dizem que sim, mas depois que... Tentamos entrar em contato com Bueno, com os comandantes do Comando Único de Ávila. Entramos em contato com o de Torrejón, e esse ia entrar em contato com o de Ávila.
Não recebemos resposta quando dissemos que íamos usar o produto. Tememos que o que eles querem, ou o que temem é que a gente use, ou que não querem que se use o produto da Cofire. Não sabemos. O motivo? Por quê? Porque já vimos os resultados do produto. Nós dissemos que nós, um grupo de bombeiros, íamos e que, bom, que a gente se juntava às tarefas de trabalho, de extinção, de combate, ou até mesmo, bom, como eu te disse, de proteção do povoado. Mas não recebemos resposta desde ontem de manhã. Não consigo entender, mas talvez seja porque precisam da ordem de cima para que isso funcione. Eu nunca entendi porque eles não colocam o Cofire em prática. Me dizem que desde que apareceu no El Hormiguero, como muitos do governo acham que é um programa próximo ao PP, então as prefeituras do PSOE não querem Cofire. É ridículo, não é? Misturar política nisso. Mas eles são capazes. O que está acontecendo? Qual é, no fundo, o problema de raiz? Para estarmos falando de bombeiros que se oferecem, que nem respondem às soluções que uma empresa privada dá e nem atendem. O que está acontecendo aqui? Pois veja, César, ele me disse, de fato, a Cofire é distribuída pelo Ivan e o César é quem fabrica. O César tem a fábrica, a empresa, digamos, a fábrica, a fabricação do produto paralisada, porque ele tem, me disse, num primeiro momento, 300 mil litros disponíveis, mas são até 400 mil litros o que há em Saragoça, para que qualquer meio de extinção na Espanha que quiser possa usá-lo. Ou seja, tenha à disposição. O que acontece? Bom, não. Ou seja, estamos falando que 4 mil litros desse produto, ao ver, equivalem a 80 mil litros de água. 80 mil litros de água são muitos litros. Em um caminhão de bombeiros florestal são 3 mil litros, o que cada caminhão tem 3 mil. Então, estamos falando que com isso, bom, se faz bastante abafamento e muitos perímetros de segurança, já que não é como a água é jogada, evapora ou vai embora, seca. Este produto dura muito tempo no terreno se não chover. Mais de 10 litros por metro cúbico não se dilui, portanto, faz um verdadeiro corta-fogo. É verdade, e você é bombeiro, é verdade que a resposta dos recursos do Estado é mais lenta quando o incêndio acontece em uma comunidade governada pelo PP e Vox. No ano passado eu estive nos incêndios aqui da Extremadura e também estavam os de León, etc. E aqui para a gente tiveram que vir, como você sabe, 60 bombeiros da Alemanha com seus equipamentos e tudo mais, vindos da Alemanha. E eu estava no quartel dos bombeiros de plantão, assistindo televisão, ouvindo que não havia bombeiros, não havia pessoal disponível, quando havia uma lista nos bombeiros da administração provincial de Baixo, em que éramos mais de 200 pessoas voluntárias, mais de 210 pessoas voluntárias, e não tínhamos sido acionados. De fato, claro que colocam obstáculos e, infelizmente, usam isso de forma política. É uma vergonha, mas essa é a realidade. Não posso dizer outra coisa. É real o que estou te contando. Em Teruel houve um incêndio e há um ano evitaram instalar um parque eólico. Exatamente um ano depois, essa área pega fogo. E claro, né, o valor paisagístico, né, o habitat protegido já não é mais o mesmo e agora o parque eólico é reativado. Isso aconteceu em Teruel, em Ávila, na região de La Valduxo, até aqui em Toros, de Guisando. Em Madrid, há inúmeros lugares onde havia projetos de parques eólicos, todos há alguns meses, ou fotovoltaicos. E de repente agora, como o dano paisagístico já é brutal, esses projetos são reativados. Você acha que há uma mão negra, David? Bom, não há uma mão negra, há uma mão que, bom, pela especulação do terreno, no final estamos vendo, não é isso? Ou saiu notícias, informações de que, infelizmente, como já vimos na Dana, tudo o que aconteceu. A reclassificação do solo não foi algo que tenha sido rentável para o governo, mas, além disso, eles não pagaram um único euro aos proprietários desses terrenos. Então, claro que, além disso, nos incêndios do ano passado, podemos ver que todos os incêndios que houve em toda a Espanha, se você olhar o mapa agora, como disse, de fotovoltaica ou são multinacionais que vão explorar o terreno,
vemos como estão ocupadas ou como estão aprovadas no BOE essa exploração. Então, infelizmente, a Espanha está se tornando um lugar de especulação com essa questão dos incêndios. A maioria diz que é culpa da floresta que não está limpa. A maioria é provocada pelo homem, não é? Acho que 95%, eu diria até 99%, mas 95% é o dado que vi. Você não virou bombeiro por isso, né, Davi? Cara, eu realmente venho de uma geração, sou a terceira geração de bombeiros. Meu avô, meu pai, meu tio foram bombeiros e eu também. Eles se aproveitam ao perceber que quem trabalha nisso faz por vocação. E eles se aproveitam disso. Como você mesmo disse na introdução, existe uma precariedade trabalhista na qual nós, por exemplo, não podemos trabalhar aqui em Badajoz e não estamos trabalhando. Em dupla, que significa que se você tem um incêndio onde eu estava, na vila onde eu estava, tinha que vir outro binômio para poder entrar em uma casa de forma segura, porque a lei exige isso, e eu estava talvez com outro companheiro, mais 1 ou 2 bombeiros, nós estamos no total em 2 ou 3 bombeiros, e temos que esperar que venham outros bombeiros de outra cidade a 40 minutos para poder entrar em uma casa pegando fogo de forma segura. Ou seja, e o que acontecia? Que no final, o companheiro que estava lá, eu entrávamos, porque nós trabalhamos por vocação e, acima de tudo, para proteger os bens pessoais, mas principalmente as pessoas. Então, eles se aproveitam deles, se aproveitam, mas não estou falando de uma forma específica. Na Extremadura ou em Badajoz, não é que em Huelva estão praticamente iguais. Em Madrid também a precariedade. Não importa se é do PSOE ou do PP, isso vem acontecendo há muitos anos. Você é bombeiro desde 2006, né? E sem contrato fixo, não é? Exato, eu estive como interino até agora. Vamos lá. Até o ano passado, no final do ano passado, quando fui dispensado, e fui dispensado de forma irregular, por isso estou em um processo judicial. Com o Conselho Provincial de Badajoz, a gestão de Galardo. 20 anos como interino, isso sim ele tem. Sim, claro, pela lei, a lei europeia de 2021, além disso, disseram. Ou seja, isso te favorece? Claro que todas as administrações públicas que mantivessem o pessoal contratado ou interino por mais de 3 anos e um dia tinham que efetivá-lo. Depois de passar em vários concursos e até mesmo estar em primeiro lugar na lista de espera, eu agora estou desempregado e estou, lutando para conseguir que reconheçam a minha precariedade laboral e que me readmitam, etc. Todas as administrações são obrigadas a dar a vocês um contrato permanente, a União Europeia obrigava, mas claro, para fazer isso. Eles sabiam que tinham que pagar uma quantia em dinheiro pelos dias trabalhados e, como não querem pagar, vão recorrendo ou te demitem, como fizeram, acreditamos, ilegalmente com você. Isso é igual na Extremadura, em Madrid ou em qualquer comunidade autônoma. Isso não é só a luta contra o fogo, isso é a luta contra a negligência política brutal. Você é bombeiro há 20 anos, seus pais, seu avô. É o pior momento para proteger a floresta na Espanha. É o pior momento, por causa das leis que impuseram, e tanto as leis do governo quanto as dos ambientalistas. Você não pode pegar uma pinha para acender a lareira, coisa que antes se fazia. Realmente você não pode limpar o mato ou roçar, ou não pode pastorear o gado no mato. Então, é claro que esse é o pior momento, porque leva a isso que está acontecendo, esses incêndios de terceira geração, e é a consequência que para eles é mudança climática, o que é absurdo, porque nós estamos na Espanha, e quando você vê o resto do mundo, a mudança climática só existe na Espanha. A França começou agora, mas a Espanha já lida há anos só com a mudança climática. Não, cara. Isso são as leis que nos impuseram e que, primeiro, e está claro, estão sufocando o setor primário e o setor pecuário. E sem poder pastorear, sem poder. E é a consequência de paralisar todas as áreas de mata e tudo mais. Então é isso que acontece. Se realmente você voltar a liberar o pastoreio, como eu disse, pode-se voltar a roçar, pode-se voltar a limpar o mato. Bem,
Eles não podem provocar incêndios de terceira geração. Ou seja, não podemos ver fogo de terceira geração. Logo, escolhemos outra opção de bombeiros e o fogo é apagado de qualquer forma. O que acontece se deixarem acontecer? Tudo isso, no final, resulta em incêndios descontrolados ou difíceis de controlar e o terreno vai queimando e podem especular com o terreno. Essa é minha teoria pessoal, baseada no que observo e na minha experiência. David, muita força, muito ânimo. Isso precisa ser mudado, mas começando pela Moncloa e depois pela gestão das comunidades e dos municípios. E temos aqui uma invenção como o EcoFire e não damos a mínima atenção. Assim vamos, assim vamos. Obrigado por mostrar a cara e contar. Um forte abraço, amigo. Muito obrigado mesmo a você, Albert, por todas as informações e por tudo que você faz. Um abraço. Esperamos você na Casa da Água com Gás Vichy Catalã. Aliás, o amigo David, o bombeiro que acabou de aparecer no programa, faz parte da equipe do Albize como colaborador. Mas eu digo isso porque aqui a gente não faz como na emissora La 1, que leva um bombeiro só para aparecer. E acontece que ele é o número 2 das listas do Podemos em Lyon, pela Esquerda Unida Este. Porque já dizíamos isso no verão passado, eu convidava toda essa gente que nega a mudança climática a vir trabalhar com a gente. É Juan Carlos Gonzalez. Bom, ele é político, quer ser político. Ele vestiu o uniforme de bombeiro, que também é, e lá foi ele como bombeiro. Isso é feito muito pela emissora La 1, quando há enfermeiros, médicos, qualquer profissão. A questão é bater no poder. O pior talvez seja a legenda deste vídeo que vocês viram, porque ataca o Vox. Ele se posiciona contra a mudança climática, insulta, fala coisas fake news da extrema-direita contra a mudança climática, colocando o Vox bem grande ali, né? Eles sempre aproveitam para tentar manipular a opinião pública, que foi o que fizeram com esse bombeiro, como fazem o dia todo e a noite toda. Nem dê atenção, nem dê atenção. Estamos em emergência nacional e ainda vamos nos preocupar com Cintora. Além disso, é mentira que tanta gente assista a eles, dizem que são líderes e como o CIS do Tesanos e o PSOE, ninguém acredita nisso. Bom, deixem-me cumprimentar hoje 2 especialistas com muito a dizer e um deles já sofreu um incêndio como o que estamos vendo agora. Francisco Vendala, tenente-coronel, como o senhor está? Pois bem, tirando as circunstâncias, estou queimado, estou torrado, estou indignado e estou de saco cheio do que estamos vendo, mas fora isso, é um prazer estar com você, Alver. Prazer, eu também. O senhor tem que me contar o que a UME está fazendo. Temos um monte de vídeos da unidade militar de emergência apenas olhando, parados, sem agir, enquanto os vizinhos fazem o trabalho deles. Me conta em 1 minuto, vamos ver as imagens porque isso é preocupante. Guilhermo Rocaforte, doutor em economia e que sofreu com o incêndio em Tenerife em 2023. Como vai, amigo? É um prazer estar com você e com o senhor Francisco Vendala. E a verdade é que sim, isso é incêndio, não tem como. Com Sanches não existe um verão sem o seu mega incêndio. E eu vivi isso em primeira pessoa em Tenerife, fui testemunha e investiguei. Como deixaram a ilha queimar com a UME? Claro, e sem fazer absolutamente nada. Simplesmente isolam a área e deixam que tudo o que está dentro queime. E em Tenerife, o incêndio. O foco durou de agosto, 23 de agosto, acho que foi até meados de outubro. Estamos falando de 2 meses. Deixaram que tudo queimasse porque não combatem o fogo, simplesmente fazem o perímetro, confinam, como se diz hoje em dia, como foi com a Covid, e deixam que o interior queime. Acho vergonhosa essa política anti-incêndio, parece coisa de terceiro mundo e traiçoeira. Bom, está acontecendo agora, estamos vendo exatamente igual, vocês estão me mandando um monte de vídeos, cada um mais interessante que o outro. Por exemplo, quero que vejam esses que a Ana Maria e outro amigo me mandaram. De El Tiemblo, em Ávila, tudo devastado, não resta mais nada além de cinzas, vamos ouvir. Já te disse isso há 2 ou 3 dias e olha o resultado. Aqui está. Um abraço para todos os confidenciais e viva a Espanha. Ânimo, amigo, aqui de Ladrada, em Ávila. Primeiro verão que todos os vizinhos estão trabalhando e ninguém da UME.
Bom, aqui na linha do fogo, sem ninguém da UME, só o pessoal do povoado, que são os que ficaram para tentar salvar alguma coisa. Aqui vocês veem, é só o pessoal do povoado, nem a UME, nem ninguém. Os 100 que ficamos, 50 que ficaram, somos do povoado e que se dane se vai queimar, mas não vai ser por nossa culpa, vamos tentar tudo o que pudermos. Estamos numa situação fodida, porra. Dá para ver a imagem do caminhão da UME lá embaixo e todo o povo lutando com o que tem? Tem mais imagens que me mandam de Adrada do povo organizado com tratores, com caminhões. Por exemplo, os bombeiros que aparecem aí são bombeiros da cidade, não os enviados por órgãos públicos. É exatamente o que vocês estão me contando. Teve gente que ficou brava e parou um veículo da UME e disse: não vão para lá, o fogo está do outro lado, desculpa. Vocês são o mesmo caminhão que eu vi lá em cima? Ou são vocês mesmos e já na linha de cima, na via lá, já não tem mais ninguém? Então, onde vocês vão esperar o fogo quando ele chegar? É isso. O fogo já era... O fogo está ali, não ouvi, desculpa. Olha, não vou te gravar. Não. Quase me atropela, puta merda. Olha onde está a chama, porra. Olha pra elas. Olha onde está a chama, ali. Vocês vão embora, tá? Vocês vão embora, tá? Muito bem, porra. Isso é a UME. Puta que pariu vocês. Olha, a Unidade Militar de Emergências é uma grande corporação, salvou muitas vidas, mas é militar. Vendá-la. Eles obedecem ordens, nesse caso, do governo de Margarita Robles, ou seja, de Sánchez. O que chega até mim, e muitos vizinhos contaram isso, é que a ordem é exatamente o que disseram que aconteceu em Tenerife. Isolar, deixar queimar e não deixar chegar às casas. O resto parece que não importa para eles e também não combatem o fogo. Isso é normal, Francisco? Bem, isso é totalmente anormal, é covarde e é traiçoeiro. E aqui é preciso separar dois conceitos, pelo que você está dizendo. Um deles foi dito para mim por engenheiros florestais de uma comunidade autônoma, não a de Madrid. A UME não sabe apagar incêndios. A UME coloca lá um grupo de pessoas com os meios que tem e simplesmente esperam receber uma ordem. Quando, de repente, o engenheiro que realmente sabe como se apaga um incêndio em uma floresta precisa transferir as brigadas florestais de um lado para o outro. Ele pede para a UME, que solicita ao comando, que repassa para outro, e assim sucessivamente. Tem que chegar até o general para que ele diga: bom, agora esses da UME podem se deslocar daqui para 2 quilômetros adiante. Quando chegam, ou é um desastre, ou o fogo já foi apagado. A UME não serve para apagar incêndios na mata, não adianta. É uma farsa. É mentira por causa da sua estrutura interna e porque também não estão preparados. Vocês já viram isso nesse assunto. Vamos ver se entendemos esse assunto. Essa é a UME nesses aspectos, mas tem outra coisa importante. E quero lembrar, a quem eles devem obediência? Se o tenente-general disse, não só a Guarda Civil e as Forças Armadas, a quem eles devem obediência? A quem os designa. Pois é como o Ministério Público, e isso é verdade e estamos vendo aí. Você acabou de dizer ao ver a quem eu devo obediência? A quem me designa ao governo, a Margarita Robles. E se me dão uma ordem de ficar aqui e isolar a área, como bem disse Guilhermo Rocafort, então eu faço. Não estou nem aí, e além disso, se eu puder atropelar o vizinho, chato que está me expondo, deixando-me em evidência, talvez eu até acerte ele com o retrovisor. Essa é a realidade, porque eles obedecem ordens e, se não recebem ordens. Eles não ligam se os espanhóis se afogam na Dana, não ligam se estão torrando em Ávila, não se importam nem um pouco se amanhã houver um terremoto, porque não estão nem aí, pois devem obediência a quem os nomeia e a quem pode demiti-los. A UME ainda está sendo comandada pelo criminoso general que ignorou e não prestou socorro a mais de 200 pessoas que estavam se afogando. E depois, se o terremoto vai para a Venezuela, o que eu acho muito bom, por sinal, ele aterrissa em Valência da Venezuela. Eu acho que isso é um castigo divino. E aí eles se gabam de ter salvado lá nem sei quantos, o que acho ótimo, coitadinho. Mas na Espanha é isso que temos. É uma vergonha, é uma covardia e é uma traição por parte do pessoal da UME. E eu digo isso desde o general até o último soldado. E digo isso na cara deles. Se amanhã eles surgirem na minha frente, quero ver se realmente tem coragem. Isso está acontecendo com a UME nos incêndios florestais.
Quero que vejam mais imagens de como os vizinhos enfrentam o fogo sozinhos e a UMI à distância, com mangueiras, com o que podem. Tem um prefeito que começou a falar o que pensa. Olha, eu falo a verdade para vocês, porque ele não é do PP, porque se fosse do PP, provavelmente haveria obediência cega, né? Antes ele era do PP e agora ele está em um partido independente da cidade, é o prefeito de Navas del Rey. Ele falou para a Onda Cero, escutem. Meu município continua fora daqui e estou surpreso que está cheio de câmeras de televisão. Ou seja, meus vizinhos estão sabendo ou vão ficar sabendo que a cidade pegou fogo por todos os lados, pelas televisões. Não pode ser que não deixem os vizinhos entrarem em suas casas, que perderam tudo, e esteja cheio de câmeras de televisão. Não pode ser, é revoltante, estamos indignados e irritados. Queimou-se 100% do nosso município, queimaram-se mais de 100 casas, isso não está indo bem para nós, se os resultados são ruins. Será que não foi estudado? Tem um monte de gente no ginásio poliesportivo. Estão lá há 5 dias. Isso aqui pegou fogo já faz 4. Está tudo bem. Está tudo destruído. Não nos deixam entrar. E tenho o pessoal muito irritado. O pessoal está prestes a explodir. E o pior é que eles estão evacuados e assistindo pela televisão um jornalista na frente do seu chalé queimado, que era a única coisa que eles tinham na vida. Não pode ser. Hoje marquei com um coronel aqui que viria ver o meu município. E aqui não apareceu ninguém, aqui não apareceu ninguém, aqui faz muito tempo que não aparece ninguém da imprensa. A única coisa é restringir, não deixar entrar. Tentamos proteger a vida humana, ou que não vejam o quão mal estamos trabalhando. Que alguém venha aqui e coloque um pouco de ordem. E, por favor, que alguém pegue toda essa câmera de televisão e a leve daqui. Não pode ser que vejam suas casas na televisão e que não estejamos deixando eles entrarem aqui. Não pode ser. Muito obrigado. Prefeito... E ele desligou o telefone, estava de saco cheio. Você acha, Guilherme Rocafort, que eles não deixam as pessoas entrarem para evitar uma revolta popular de indignação generalizada? Aconteceu mesmo. Lembremos o mesmo na Dana, porque, digamos, Rubem, Gisbert e Horizonte e outros valentes romperam o cerco. Eles vão com suas televisões subsidiadas, com a La Sexta, com a Telepedro, para criar a narrativa. Nos disseram muito recentemente que o incêndio estava controlado, que estavam muito otimistas. E as últimas notícias são realmente assustadoras, O único que lhes interessa é a propaganda. A UMI é a unidade militar, é uma unidade de propaganda desde que foi fundada e continua sendo, em todos os desastres em que esteve. Parece que chegam a todos os lugares e isso é absolutamente mentira. Eu respeito muito os militares, mas defendo a dissolução da UMI e que seus efetivos sejam integrados em outras unidades militares. Porque esse negócio de bombeiro militar, isso para mim não faz sentido, acho muito estranho. E no final, eles viraram o macaquinho de circo da Margarita Robles. A UMI é a guarda pretoriana da Margarita Robles. A televisão fala qualquer absurdo sobre os incêndios, como aconteceu outro dia. Diana Moran, por causa do incêndio que está acontecendo em Castellón, em Valdunson, e atrás dela tem um da UMI. Ou seja, eles realmente se tornaram a desculpa para a mudança climática e parece que estão chegando em todos os lugares. Estamos vendo como na guarda pretoriana, isso é mentira, porque você não pode atender 500 mil pessoas com 50 agentes, exceto o rebanho do PSOE que acredita nisso, porque é a Robles. Eles acreditam nisso porque tem as televisões em todo lugar, dizendo que a UMI está aqui, a UMI está ali. Mas depois vem a guarda pretoriana dizendo que era preciso lutar contra a mudança climática. Que é preciso lutar contra a desinformação. E a desinformação somos nós, Robles. Então vamos lá, tudo certo. E nós somos os que informamos vocês, mas somos os que damos voz à realidade e à memória histórica dos incêndios. Porque em Tenerife tudo queimou. 80% da fauna, que era maravilhosa, já não estava mais lá. Os defensores dos animais sumiram. Deixaram que eles fossem consumidos durante 2 meses. Porque o que eles fazem os habitantes e cidadãos precisam saber, isolar a área. E além disso, tiro o chapéu e quero deixar uma mensagem de admiração pela coragem desses cidadãos que desobedeceram à Guarda Civil. Porque às vezes é preciso desobedecer à Guarda Civil, claro que sim. Quando a ordem fuja de casa como um covarde e deixe tudo queimar, o que um espanhol de coragem tem que fazer é ficar ali e apagar o incêndio, ou lutar contra o fogo. Curiosamente, eles estão vencendo o fogo.
Porque o homem contra o fogo, quando há coragem e bravura, consegue vencê-lo. E eles estão provando isso, como já provaram em outros lugares. Mas esse negócio de confinar todo mundo e ficarmos como se fôssemos um rebanho, parabéns a esses cidadãos. E por prefeitos como Agostina Dragon e Maria Pita, que estiveram na linha de frente defendendo suas propriedades. Porque essas propriedades, no final, não esqueçamos, vão ser vendidas para fundos abutres para os seus negócios, porque isso também está acontecendo na França. Ao ver que já encontrei vários vídeos mostrando que enquanto estavam pegando fogo, os fundos abutres já estavam fazendo ofertas por propriedades. Deixa eu falar, porque vai ter gente, já vou com você, Vendala, mas isso é muito importante, porque com certeza alguém vai criticar Rocafort pelo que ele acabou de dizer. Vão dizer que ele coloca vidas humanas em risco. Vocês já conhecem esse discurso. Olhem, quero que assistam a um comercial espanhol de 1974. 174. Televisão espanhola. Naquela época existia o Icona. Faz 30 anos que fecharam o Icona. O Icona, que era o instituto que melhor defendeu o meio ambiente neste país. Vejam o comercial e o que significa divulgar isso. É um senhor que vai de carro particular, de gravata e vê um incêndio. Vi um incêndio ali perto. O que fazer? Vamos agora. Nós mesmos podemos apagar isso. Procure um agricultor. E se nós não tivéssemos conseguido apagá-los sozinhos? Então teríamos de avisar logo o guarda florestal, o prefeito ou a guarda civil. Diretamente, se puder fazer isso comunicando a existência do fogo, sua extinção é responsabilidade de todos. Colabore com o Icona. O que aconteceu neste país para que aquilo que era tarefa de todos agora nos tirem, nos isolem, deixem queimar e nos coloquem em um ginásio poliesportivo? Vendala. Muito importante o que você diz sobre o rei Rocafort, que acho que deve ser denunciado. Vamos começar por isso. Quero comentar sobre a UME, criada por Zapatero. A UME foi criada para castrar as Forças Armadas. Não tem espírito militar. Não tem espírito militar o militar que entra para a UME, seja chefe ou seja soldado. Não estamos aqui para apagar incêndios. Por que eles estão lá? Porque na UME, desde o primeiro momento, se ganha muito mais do que até mesmo nas unidades operacionais. E essa é a realidade. E a UME tem proporcionalmente mais orçamento e mais recursos do que muitas unidades operacionais. Me refiro aqui a listas, legião, etc, etc. Uma completa vergonha. Mas o que estou dizendo é muito importante e esse anúncio é magnífico. É que o que eles querem é isso, tirar as pessoas do caminho, confiná-las. E lembremos do famoso Covid, tirá-las do caminho para que sejam queimadas. Contra o fogo, todos têm que lutar, como eu disse nesse anúncio desde o primeiro momento. Quem melhor sabe como lutar contra o fogo são os próprios habitantes dos povoados, porque conhecem perfeitamente o ambiente, porque estão lá todos os dias, sabem onde conter, sabem onde fica a baixada, por onde o fogo vai passar, etc, etc, etc. Além disso, eles têm a experiência histórica de seus pais, de seus avós. Não é a primeira vez, mas agora não. Agora eles são confinados pela Guarda Civil, que nós também já sabemos a quem obedece, quem a designa. Após cessar, não sou eu quem afirma, mas o tenente-general Yalhamas, sob pena de multa, prisão ou detenção, retiram as pessoas para que os povoados sejam queimados. Os povoados nunca foram queimados pelos incêndios florestais, porque os próprios moradores impediam que esses incêndios chegassem às suas casas. Agora acontece que, de uns anos para cá, o mato pega fogo e os povoados também queimam. É terrível. Por quê? Certamente por interesses econômicos, mas também há outro interesse. Coitadinhos, agora vamos dar ajudas que nunca vão chegar e que vão se perder por aí. É repugnante, Albert, repugnante. Sim, é mesmo. Vamos ver. Repugnante. Outro vídeo, anos 74 do Icona. Alguém vê um incêndio e não vai à polícia ou à guarda civil pedir ajuda, vai ao bar da cidade. Vejam. Um agricultor, um pecuarista, um peão, um pastor, um tratorista. Homens do campo espanhol como tantos outros. Homens dispostos a colaborar quando o flagelo do fogo coloca em perigo o patrimônio comum da natureza. Devemos refletir sobre a quem devemos a possível conservação de nossas florestas. É importante que todos saibam quem são os dedicados colaboradores do Icona. É importante que todos os cidadãos se unam a essa tarefa que busca salvar o futuro de nossos filhos, colaborando com o Icona.
Vejam, é evidente, senhores, que aqui não estamos pedindo que alguém arrisque sua vida ou que possa perdê-la. É claro que tem que haver alguém para coordenar as tarefas inclusivas do pessoal do povo. Não é verdade que se pedem tratores, lavradores, toda vez que há um incêndio para fazer aceiros? Bom, então aí tem uma legião de pessoas querendo ajudar, com motosserras, com vassouras, com água, com aspersores, mangueiras, o que puder. Se alguém coordenar essa ação, claro que dá para fazer muito mais do que se faz. Hoje em dia isso é proibido e quando muitos povoados fazem isso, já vimos imagens, eles recebem bronca, recebem multas. Olha, eu vi em emissoras públicas neste fim de semana, praticamente insultavam eles, dizendo que colocavam vidas humanas em risco, Guilherme. Ou seja, quem está agindo como herói já recebe o selo de antissolidário porque não está obedecendo ordens, né? Exatamente. Aquele magnífico vídeo da Icona de 74 servia justamente para dignificar o pessoal do campo. Depois, com esse regime de 78, o que aconteceu foi que passaram a zombar e tirar sarro dessas pessoas que, só porque usavam boina ou iam ao bar jogar uma partida e tomar um vermute, já eram considerados homens das cavernas. Essas pessoas eram as que sabiam se divertir, criavam comunidade e, em determinado momento, saíam todas juntas, com o toque dos sinos para apagar o fogo. E estamos falando do agricultor, do pecuarista, do trabalhador rural, daquele que dirige o trator, ou seja, pessoas do campo. E isso no final das contas. Estamos em um processo também que estamos sofrendo nas cidades, que se chama gentrificação, que é expulsar a população nativa dos centros urbanos. Mas também há um processo de gentrificação no campo espanhol. Não sei se vão colocar imigrantes ilegais ou usinas fotovoltaicas dos fundos abutres, mas o que está acontecendo... Claro que isso é um ataque direto contra a Espanha rural, que está resistindo como pode, mas querem acabar com ela através dos incêndios, porque não faz nenhum sentido que ano após ano continuemos com esses dados, verdadeiramente assustadores. E ainda usam as mesmas políticas de culpar a mudança climática, sendo que isso sempre ocorreu. Mas olha, o fogo precisa ser apagado nos primeiros minutos. E quem pode apagar o fogo nos primeiros minutos? As pessoas que moram lá. O que elas têm que esperar? Esperar a UME vir de Castellón ou de Torrejón? Ou foi exatamente isso que aconteceu em Tenerife? Eles ficaram praticamente 12 horas sem que houvesse uma reação imediata. Então, essa reação imediata tem que ser dada pelos espanhóis que vivem justamente na Espanha rural? E esses são os que estão agora mesmo sendo, como bem disse Albert, estigmatizados, ridicularizados por programas como o de Jesus Cintora. E esses falsos bombeiros sindicalistas que vestem o uniforme de bombeiro como qualquer um veste o jaleco de médico e acabam contaminando tudo como um câncer que ninguém consegue parar. Não. Bom. E não é só na televisão espanhola. Eu vi na Telemadrid um monte de gente esperando para entrar em sua cidade para cuidar de animais domésticos, bichos de estimação ou pegar medicação e ficaram 15 horas na porta. Agora um jornalista entrava e saía e não tinha nem fumaça. Essas coisas são difíceis de entender. Mas, Alberto, eu vi uma coisa que realmente me deixou irritado. E foi quando um senhor angustiado, aflito pela situação da sua moradia, porque estamos falando de moradias, já sabemos como está a situação da moradia na Espanha. Sim, e então, em um momento, parece que um agente da Guarda Civil vai multá-lo. Quer dizer, vamos ver, se a Guarda Civil ou a UME ou quem estiver no comando não é capaz de ter jogo de cintura e lidar com essas situações com o devido tato. Simplesmente não são aptos para usar esse uniforme? Olha, permita-me, esse helicóptero que vocês estão vendo é o Kamov, de fabricação russa. Guillermo Rocafort, não, ontem falamos dele aqui, mas foi porque ele me contou. Esses são os que a Espanha comprou 8, não foi? Sim, bom, chegou a ter 10 Kamovs de fato? Quantos estão voando? Porque são só para combate a incêndios, o melhor que existe. Para incêndios é isso aqui. Para incêndios, quantos estão sobrevoando a Espanha neste verão? Zero absoluto, como as joias dele, 0 absoluto. E tudo porque, como são russos e há embargo, não permitem trazer as peças da Rússia. Você pode me explicar por que em Portugal eles estão voando e apagando incêndios? Vamos lá.
O Kamov realmente é o melhor helicóptero para combate a incêndios do mundo porque é capaz de carregar mais água do que um hidroavião canadense. Ou seja, isso é para que a gente saiba. Por quê? Como possui rotor duplo superior e não tem rotor traseiro, oferece grande estabilidade e alta capacidade de carga. Na Andaluzia, durante as ondas de calor, chamavam o Kamov, helicóptero de São Kamov, pois diziam que apagava todos os incêndios. Mas qual é a realidade? Devido às sanções da União Europeia contra a Rússia, acabamos dando um tiro no próprio pé, ou seja, ficamos orgulhosos e falamos, não compro mais peças de reposição, então vou deixar queimar a floresta. E Portugal, sim. E Portugal, sim. Claro. Bom, em Portugal, pelo que eu vi, porque aqui a gente tem que ser transparente e sempre dizer a verdade, eles aparentemente chegaram a acordos com empresas ucranianas. Olha, para mim tanto faz se o Kamov é russo ou ucraniano. E querem começar? Para mim também não faz diferença, afinal demos de presente para o Zelensky 17 bilhões de euros. E que Kamov ele enviou para a gente? Em Portugal, que tem sido mais espertos que os espanhóis nos últimos 50 anos, há vários em operação. E operam muito bem, porque um Kamov, em um momento crítico, como um incêndio, como o de Ávila, o de Madrid, o de Toledo ou o de Castellón, de Val do Ixó, chega e apaga o incêndio na hora, apaga na hora, joga um jato de água. Vamos lá. Sim, sim. Outro exemplo, os Canadair. O Canadair é o hidroavião de sempre, aquele que a gente vê amarelo na Espanha. Me disseram que esses chegaram à Espanha em 1971, e que são os mesmos que vemos voar. Isso é verdade? Sim, de fato. Também há o hidroavião Canadair, um projeto do antigo Exército do Ar. Não vejo mais helicópteros do Exército do Ar, assim como não os vi na Dana, combatendo incêndios ou salvando a Espanha. O Exército do Ar existe para garantir o bem-estar de todos. Então, quando havia oficiais na Espanha, eles foram até lá, fizeram os testes, trouxeram o primeiro em uma viagem que era como o Plus Ultra. Sim, sim, o Plus, o famoso Plus Ultra. Um voo, com um hidroavião desses, tiveram que pousar nas Açores, das Açores até Getafe, trouxeram ele para cá. Por sinal, foi inaugurado em 71 por Filipe VI, quando ele era uma criança de 3 anos. E o primeiro ato público em que esteve na Espanha foi inaugurar o primeiro hidroavião que o Generalíssimo trouxe para a Espanha. Desde então, passaram dessa mesma série e o modelo continua sendo o mesmo. Claro, ele teve adaptações. Antes era de pistões e depois passou a ter um motor mais modernizado. Mas o que é o encadeamento, as capacidades, a estratégia e a forma de combater o fogo é a mesma que tinha o Generalíssimo. Aliás, naquela época tínhamos, pelo que eu entendi, 25, e agora o Sanches nos disse outro dia, em maio, que temos 14 e temos 7. 7 e são originais da época do Franco. Ou seja, do que se trata isso? Isso sim é memória histórica, não é? Apagamos. Sim. Aqui isso não interessa para eles e nem vão colocar uma placa. Recebi muitas mensagens, também algumas críticas que me preocupam muito, como a da Carmen. Recebi várias. Carmen está em Ávila, região de incêndios. Nós moramos em Ávila, capital. E eu tenho um familiar muito próximo que foi como voluntário, foi para a Cruz Vermelha e para os agentes florestais de Ávila para se oferecer como voluntário no combate aos incêndios. E perguntaram para ele, e o senhor, o que pode nos oferecer? E ele disse, olha, sou militar, estou de férias, mas já estou há 18 anos no Exército. Já lidei com todo tipo de materiais de incêndios, de material sanitário, enfim, um monte de coisas. E, além disso, tenho um carro 4x4 onde posso ajudar, levando coisas, transportando. Deixou o telefone. Sim, bom, vamos anotar. Ele ainda está esperando que liguem para ele. Você percebe, Vendala, percebe que decepção para esse homem, quanta gente quer ajudar. Isso aconteceu na Dana, é a mesma coisa. E dizem para eles, já vamos te ligar, mas no final vai ser verdade que querem que tudo queime, não é? Eu acho que as provas estão aí e a gente sempre tem que se basear nas provas. Eles querem que queime metade da Espanha porque isso favorece outras ações. Vou te contar algo que poucos sabem, Albert. Até o ano de 83, um ano depois da chegada dos socialistas, com o PP foi exatamente igual. As COIs eram distribuídas por zonas montanhosas quando chegava o verão para fazer treinamentos de guerrilheiros. Elas tinham 2 objetivos.
e 2 missões escritas, uma seus treinamentos de guerrilheiros e outra se estabelecer em duplas, 2 homens em pontos estratégicos para vigiar a mata. Para quê? Primeiro, caso surgisse um incêndio de forma natural, mas também para ver se aparecia gente suspeita, ou seja, incendiários que aproveitavam a noite e tudo mais. Como era conhecido nos vilarejos, as coisas foram distribuídas e camufladas sem se saber onde estavam, por isso não havia incendiários. E quando surgia um fogo ou alguma coisinha, algo leve, avisava-se imediatamente pelo rádio, avisava-se a brigada, avisava-se o prefeito e o povo apagava logo. Era também uma maneira de combater os incêndios. Bom, então no ano de 84 as coisas desaparecem no verão, já fica claro que não precisam praticar ou fazer nada, ou que não importa. E é preciso deixar o campo aberto para os incendiários, que não sei quantos são naquela época ou agora, mas isso é real, e falo porque conheço Albert. É impressionante a quantidade de coisas. Como em 87 tiraram o Icona, mas o Partido Popular nunca teve interesse em restituí-lo, pelo contrário, que os reinos de Taifa e as autonomias façam o que quiserem e haja fronteiras dentro da Espanha. Mais uma denúncia que recebemos pelo telefone do programa, a reserva contra incêndios da Serra de Salamanca, vejam como está. Estamos bem no coração da Serra de França, Salamanca, neste caso nas pontes do Rio Aragão, e é assim que está a reserva hidrográfica contra incêndios por causa do capricho do senhor vigilante da Confederação Hidrográfica do Tejo. Depois de 40 anos funcionando e prestando serviço contra os incêndios que ocorrem na região, ele nos proibiu de baixar as comportas. Sob pena de multa de 1.500 a 7.000 euros porque ele diz que os peixes têm que nadar livremente. Vazia, completamente seca. Se acontecer alguma coisa em Salamanca, amigos, vocês já sabem a quem culpar. Também recebemos a informação de que a Confederação Hidrográfica do Júcar, que depende, como todas as confederações, do Ministério da Transição Ecológica. Sim, multa em até 300.000 euros os municípios que limpam ou desbastam as florestas sem autorização. E para conseguir autorização é preciso fazer um relatório, um memorando, contratar um engenheiro, gastar 3.500 euros e talvez no ano seguinte você receba a permissão. Rocafort, o resultado é que estamos destruindo a economia e, além disso, esvaziando ainda mais a Espanha. Quando perguntam por que não enchemos os vilarejos de gente agora que muitos têm fibra óptica e conexão à internet, bem, por coisas como essas, né? A burocracia. De fato, a burocracia está matando a Espanha rural. Na verdade, lembro quando os agricultores protestaram, acho que foi em 2024 em Madrid, e levaram uma surra da polícia. Eles diziam que queriam impor o caderno de campo para que, quando chegassem depois de trabalhar duro, pudessem fazer suas anotações ali. Ou seja, é a União Europeia, são as comunidades autônomas, é o próprio Estado espanhol, é essa burocracia. Na Espanha, há milhões de funcionários públicos em excesso. Milhões de funcionários. É preciso aceitar isso. Não podemos mais suportar essa situação porque é preciso inverter a tendência. Porque, além disso, para que queremos 3 milhões de funcionários públicos, se, quando realmente precisamos deles como servidores públicos, parece que no final eles não estão. Gostaria também de focar especialmente em uma figura verdadeiramente sinistra, que é o delegado do governo em Madrid, Francisco Martín Aguirre. Esse sujeito paralisou por várias horas a declaração de emergência nacional porque pediu para a comunidade de Madrid que fizesse um relatóriozinho enquanto já estavam queimando centenas de hectares e já se sabia o alcance, e a situação era realmente desesperadora. Ou seja, na Confederação do Júcar, o que vamos dizer dele? Do senhor Miguel Polo, o verdadeiro responsável pela dana, por não avisar, por ocultar dados, e o do Tajo, esse que proíbe que haja pontos de captação de água quando isso é necessário. Ou seja, toda essa ralé, por que ralé? A Espanha precisa fazer uma verdadeira limpeza, uma verdadeira purga na administração e limpá-la de gente ideologizada e inútil. Também gostaria de chamar a atenção para o secretário de Estado responsável dentro do Ministério da Transição Ecológica, que cuida da questão dos hidroaviões. Que fracasso e que grande mentira dizer que há 14 ou 15 disponíveis e no final eram apenas 7.
No final, o que estamos vendo é que todas as infraestruturas do Estado falham, e das comunidades autônomas, claro, porque também fazem parte do Estado. Por que dizer que são 14 e depois só 7? Por que temos 8 helicópteros Kamov em solo, sendo que a maioria está em uma base aérea ao norte de Alicante, onde inclusive já os geolocalizamos? Porque os trolls, os bots, os haters de Oscar Lopes e Oscar Puente diziam que era mentira, que não sei o quê. Uma conta no X chamada Charlie postou: eles estão aqui, e publicou a foto. Não há helicópteros para apagar incêndios, mas como ontem Sánchez chegou a Castelão em visita oficial, vejam que baita helicóptero. Foi assim que ele chegou porque ele não pode pisar no chão. Na verdade, no fim de semana em que esteve com Ayuso chegava de carro e ele de helicóptero, ele não pode pisar no chão. Ainda bem que alguns vizinhos de Castelão fizeram o favor de cumprimentá-lo por nós, Susas. Chegou até ele, não duvidem que ele ouviu. Mensagem que recebo de uma TikToker, Nazareth Martin, na Extremadura. Foi a Sofia que mandou isso. Os painéis solares estão tomando conta de tudo o que antes foi queimado. Esta é a deessa extremenha do século XXI, a deessa extremenha. Olhem isso aqui, se vocês virem pelo satélite, vão ficar arrepiados porque se espalha, ou seja, vai além do que os olhos podem ver. Como isso, temos isso por toda a Extremadura. Isso aqui é só um exemplo que eu tenho aqui perto para vocês verem. É que são hectares e hectares e hectares e hectares. E mais hectares, olhem, até onde a vista alcança tudo isso. Tudo cheio de placas. Tudo isso é a deessa extremenha, que deveria estar cheia de azinheiras e com animais pastando por baixo. Alberto, Diego, Juan e Manuel ressaltam o que contamos no editorial. Nesse estranho acordo em que, para saber o que vai queimar em breve, você precisa olhar o diário oficial e saber onde vão abrir uma usina fotovoltaica ou aerogeradores. Vamos ouvir. A Espanha está completamente vendida e os políticos, cada vez que assinam, sentenciam. Cada vez que assinam uma concessão para a instalação de placas solares, moinhos de vento ou servidores de internet, cada vez que assinam, poucos meses depois aparece um incêndio. Será que esses terrenos que vão ficar destruídos depois, eles querem usar para instalar placas solares? O que tem que fazer é olhar o diário oficial para ver. Uma coincidência perigosa de que a maioria dos incêndios está em lugares onde já existem ou estão aprovados ou pré-aprovados projetos para instalar placas solares. No ano de 23 eu instalei as placas solares e me venderam a ideia de que uma parte seria deduzida no IRPF, e isso me foi pago já no ano seguinte, e ainda estou esperando, depois de 3 anos, os fundos Generation. Vamos descobrir de quem é a culpa se não recebemos os fundos Generation por causa das placas solares ou se é mais um engano, como costumam fazer. Não é que os terrenos sejam requalificados, né, Guilherme? É que nem precisa. Simplesmente existe um projeto de usina fotovoltaica, dizem não pelo governo central ou estadual por dano paisagístico e acabam destruindo a paisagem. Já não há dano paisagístico. E retomam o projeto, dizendo, além disso, que para mim é o pior, que gente boa essa das placas que vai investir dinheiro em um lugar abandonado. Um lugar onde já não tem nada, né? Como se estivessem fazendo um favor para a gente. É impressionante. Pois é, assim é a nova Serpente de Paris ou os fundos Abutre. Eles sempre se gabam da sua benevolência quando estão nos colocando correntes. E é assim. Gostaria de destacar um dado que acho realmente relevante. Neste momento, há debates realmente apaixonados na Assembleia Nacional Francesa sobre os incêndios que também estão assolando nossa nação do norte, na França. Estão acontecendo debates, mas debates acalorados entre todas as forças políticas, onde lá ninguém pega leve. Onde estão nossos parlamentares? Por que isso não está sendo debatido na sede da soberania nacional? Ou seja, na sexta-feira passada, os deputados e senadores saíram de férias e só voltam em setembro. Mesmo com a Espanha pegando fogo, eles não se importam e não vão mudar, claro. Esse é o problema, Albert.
Eles ficam falando de mudança climática, de não sei o quê, de não sei mais o quê. Ou seja, os culpados nunca são eles, que são justamente os que têm o cargo, a autoridade, a obrigação e a responsabilidade. Mas nunca eles têm culpa de nada. Mas também a mídia fica com a mesma coisa que é a mudança climática, que sim, claro, o incêndio é muito grande. E mais... Mas veja, aqui tem, olha só. Feijó apareceu no fim de semana porque, além disso, era o dia de Santiago Apóstolo e aderiu ao discurso de que todos devem se unir contra o incêndio. Beleza, tudo bem, de acordo, vamos lá. Feijó entra na linha pela primeira vez e Ayuso fica mais sozinho do que nunca, já estamos acostumados. Alguém pode explicar onde está Santiago Abascal? Onde está Santiago Abascal? Onde ele está? Feijó está em Soto Grande, perto de Gibraltar, em Soto Grande, tomando um bom vermute com sua corte de puxa-sacos inúteis e vagabundos que, no final, como todos os partidos políticos, aqui não se salva nada. Mas me parece realmente imoral que nem mesmo em Havana Santiago teve coragem de ir. Mas alguém está aconselhando muito mal o Abascal porque ele deveria liderar o protesto claro de toda essa gente. E não está nem se espera que apareça, e me parece um erro. Não basta colocar um tweet, isso não é suficiente, claro. É preciso fazer algo mais. Deixe-me ouvir as vozes e já volto com você. Vêndala sobre incêndios. Maria Ricardo Alicante, Minerva e Emílio. Sánchez, para mim, ele é culpado porque é isso que ele quer, não é? Que a Espanha e o campo sejam destruídos para ele implementar o que a agenda UOC quer, mas a Ayuso também. A Ayuso colocou as regras da Agenda 2030 de não limpar o campo. Desde sexta-feira, mais de 1.000 pessoas de todos os povoados ao redor estão confinadas em Ávila, na academia de polícia. Você sai na rua em Alicante, na cidade, e sente cheiro de quê? Estamos em frente ao mar. Cheira a quê? A árvore queimada. Provavelmente os ventos vêm de Castelão, lá do outro lado da comunidade autônoma. Que tristeza, né? Madrid está pegando fogo, algo que nunca tinha acontecido. Tudo por culpa da Agenda 2030, por deixarem as matas abandonadas, não deixam fazer aceiros, não deixam o gado pastar, por causa da burocracia que existe para poder tirar o gado. Muito triste, muito preocupada. Com que impunidade esse ministro dos Transportes acha que pode se aproveitar mais uma vez de uma tragédia como os incêndios na comunidade de Madrid para tentar tirar proveito político? No fim, isso não vai dar certo para ele, pois só os dele vão aplaudir, os anencéfalos que votam no PSOE, que felizmente são cada vez menos. Um ouvinte me disse hoje, numa mensagem escrita, ou seja, tem dinheiro para salvar aviões, plus ultra e grana, mas não para comprar hidroaviões. Pois é isso mesmo. E mais ainda. Olhem, com os 340 milhões que Sánchez entregou ao Marrocos há alguns dias para obras hidráulicas, poderíamos ter comprado 7 aviões de combate a incêndios. Mas quem levou foi Mogolhon. Mohamed VI, que por sinal eu não vi nenhuma ajuda do Marrocos para apagar incêndios. Vendala, o que está acontecendo? Não, então o que acontece? Que Sánchez não quer pedir e Marrocos também não oferece, porque está adorando ver a gente pegar fogo. Essa é a questão, ao que parece. Existe uma simbiose entre esses dois personagens, claro, contra a Espanha, contra os espanhóis? Não vamos nos enganar. Acrescento algo ao que estamos vendo e ao que seus informantes dizem, como sempre, de forma acertada. A mudança climática é totalmente falsa. Cientistas imparciais já descartaram isso há tempos e apresentaram todos os dados. Mas o que realmente existe é um complô. É um complô nessa Agenda 2030 para nos destruir, para nos submeter e para tirar nossa liberdade, para nos arruinar. Porque quando ficamos arruinados, quando dependemos ainda mais deles, então eles se tornam ainda mais totalitários e nos dominam ainda mais. Isso é o que realmente existe. E veja como tudo vai se conectando, que se as placas, que se outra coisa, que se te confinam, que se queimam o povoado, que já estava tão arruinado, que vou te dar uma ajuda que nunca vai chegar, esse é o problema. Não existe mudança climática. O que existe é um complô para nos submeter, nos arruinar e tirar nossa liberdade. Esse é o problema. Você concorda, Guilhermo? Absolutamente, absolutamente. Estamos em um processo de genocídio, podemos dizer, contra os espanhóis, que se manifestou na questão de Havana, na questão dos incêndios já há muito tempo.
onde, além disso, o Estado está se mostrando verdadeiramente inútil em todas as suas administrações, inclusive também na União Europeia. E não é uma questão particular da Espanha, por que não? Porque a França também está vivendo uma verdadeira catarse, porque Macron também mentiu para os franceses dizendo que tinham o dobro de operacionais do que realmente estão funcionando. Em resumo, a classe dirigente europeia mente radicalmente. E agora que se fala... Você já viu Oscheta? Lá eles têm aquele avião que comporta 20 mil litros. Não, veja bem, esse avião, eles fizeram um teste com um Airbus 300, com um líquido, digamos, para apagar incêndios, um líquido especial, mas isso é uma armação que o Macron tirou da cartola porque há muitas críticas internas. O partido da Le Pen está atacando ferozmente com a questão dos incêndios. Porque lá, digamos, eles estão alguns anos à nossa frente nas políticas da Agenda 2030, então, de repente, ele disse que, bom, enfim, que vai colocar o Airbus em ação. Esse Airbus fez apenas um voo, e, além disso, nem é um avião preparado, pelas suas características, para enfrentar um incêndio como os que estão acontecendo na França. É pura maquiagem. Quero destacar que, como você disse, o Marrocos não nos ajuda e nem vai ajudar, o que é lamentável. Na Argélia também há incêndios, e lá operam de forma limitada. Os hidroaviões russos Beriev 200, que despejam 16 mil litros, também estão funcionando assim, só para constar. Olhem, tenham uma ideia. Um hidroavião espanhol, o máximo que cabe são 1.016 mil. Imagina, 3 vezes por cada viagem, né? Total. Lá eles têm 2 que compraram há alguns anos da Rússia. E outra coisa muito interessante, e isso já para todo mundo dá cambalhota aqui na tela, dá cambalhota de alegria, é que acontece que as sanções não são impostas pela administração Biden dos Estados Unidos por causa da questão do conflito na Ucrânia. Pois os conviviais devem saber que durante esses anos de 2022, os Estados Unidos nunca deixaram de importar helicópteros russos. Peças de reposição russas e manutenção russa, ou seja, eles, os estadunidenses, podem sim fazer uso desses materiais tão magníficos, mas nós, europeus, como já somos os mais idiotas do mundo, certificado, nós nos imolamos, damos tiros nos 2 pés e dizemos que o Putin que se dane. Fiquem sabendo disso. Nos Estados Unidos não há sanções contra a indústria de helicópteros, peças de reposição e manutenção. E eles estão funcionando a todo vapor. Na Califórnia, onde há muitos helicópteros por causa dos incêndios, eles funcionam bem. Porque na Europa queremos ser os mais descolados. Aliás, há algo interessante que não está sendo feito. Não vou me estender. A Espanha, se tivesse o que precisa ter, o presidente do governo poderia aplicar uma exceção para que essa sanção europeia à Rússia, não fosse aplicada, invocando a segurança nacional da Espanha. Pedro Sánchez poderia dizer: priorizo a segurança nacional e pedirei peças de reposição, manutenção e pilotos. E ele poderia fazer isso amanhã mesmo, mas está fazendo TikToks de música e de livros. E no que é essencial, está deixando a Espanha pegar fogo. E isso precisa ser dito a ele e aos milhões de eleitores que votam nele. Acho que mesmo se vissem a casa dele pegando fogo com ele dentro, ainda votariam nele. Mas vamos, tenho certeza. Uma doença como uma seita destrutiva. Ouvimos Julio Fernández Rosa Marquiquico. Ninguém ainda considerou que o incêndio na Serra de Madrid pode ter sido causado por comparsas de Sánchez com o objetivo de prejudicar Ayuso. Me preocupa bastante a utilização política dos incêndios florestais sem nenhum tipo de tato. Nosso país está pegando fogo e temos personagens de reputação duvidosa, como o ministro do Fomento, que se dedica a insultar e a faltar com respeito aos espanhóis. A mudança climática é a desculpa dos inúteis e incompetentes por não terem feito seu trabalho. E depois ainda dizem que não é verdade que seja proibido limpar o campo e tudo mais. Claro que não está proibido, mas está tão hiperregulamentado que você precisa de um monte de papéis e gastar uma fortuna. Odiei que o pessoal de Madrid, como agora o governo assumiu na fase 3, está mandando que não façam nada, que deixe queimar em Madrid. Eles retiram as pessoas dos vilarejos para esconder que nada está sendo feito, como é Ayuso. Sim, eu estava conversando com um colega meu que tem uma casa na entrada e ele acabou de me dizer que o vilarejo está... Mandaram todos irem embora, mas alguns voluntários ficaram por precaução. E ele disse que sim. Disseram para eles que não havia ninguém, nem UME, nem bombeiros, nem helicópteros, nem nada.
Recebemos isso de inúmeros vilarejos que se sentiram completamente abandonados e me perguntam como isso é difícil. Ele diz, há centenas, milhares de famílias que perderam suas casas. Vão hospedá-los em hotéis 5 estrelas, vão ajudá-los a conseguir uma moradia. O que você acha, Vendala? Bom, eu acho que não, de jeito nenhum. Basta ver como estão os afetados pelo vulcão de La Palma, que ainda vivem em contêineres lamentáveis, patéticos, lá, sem terem recebido nada depois de vários anos já e sem perspectiva de que vão receber algo, como os da Gana, como todos os outros e por aí vai. Porque no fim essas ajudas prometidas para silenciar as pessoas dizendo você vai receber dinheiro, nunca chegam depois. Ou até chegam, mas vão para outros bolsos, pois já estamos acostumados com isso. E vocês sabem se os seguros Rocafort, você que é doutor e professor, cobrem essas coisas? Ou é preciso ter um seguro específico contra incêndios ou o quê? Eu acho que quando acontecem situações como essa, como o que aconteceu em Lagana, entra em ação o Consórcio Geral de Seguros, que é uma entidade de caráter público, que se sustenta justamente com todos os segurados. Imagino que esteja sob pressão, ainda mais se tiver que pagar pelo ocorrido em Lagana. O que aconteceu no ano passado em Bierzo, o que aconteceu este ano que acabamos de começar o verão, e isso então, no final vai ter ali o de sempre, vão fazer, enfim, vai ser lamentável. Tenho certeza de que os autônomos que tiveram a casa queimada não vão ter perdoada nem a contribuição de um mês da Previdência Social. Ou seja, de autônomos. Tenho certeza, como na Covid, você confinado em casa, mas ainda precisa pagar. Pagamos para sustentar esses preguiçosos que nos colocaram nessa situação. Ou acabamos com eles, ou eles continuam nos prejudicando. Isso é uma mensagem do meu ponto de vista político. Precisamos acabar com eles, pois já está insustentável. Não pode ser que sejam os delegados do governo, as pessoas mais sectárias e mais inúteis, que é o que vimos com o delegado do governo de Madrid. Nunca estivemos tanto na trincheira como estamos nesses dias, senhores, porque é preciso se defender. Estamos nos defendendo com a palavra por enquanto, mas nos defendendo. Em Marbella saíram às ruas no domingo. Quero parabenizar Marbella e os organizadores por isso que aconteceu, porque no finalzinho de julho, às 8 da noite, ou no comecinho da noite, não é? É fácil. E das 130 entidades cívicas, lá estava a minha querida Sofia de Bourbon, lá estava Marcos de Quinto, um monte de gente, e de verdade, parabéns. Quanto mais cidades fizerem marchas pela dignidade, melhor, porque é isso que estamos perdendo a passos largos. Querido Rocafort, seu próximo livro, 2 Incêndios 2026. Não. Sim, depois de Havana e o grande sucesso que teve, e as ótimas referências e o trabalho informativo, pois já venho reunindo isso desde o que vivi em Tenerife e vou concluir no meu próximo livro. Porque eu acho que isso, no final, é uma de duas coisas. Ou nos contrapomos às narrativas dos Tintora, das Santa Eulala e dos Gavieritos, ou no final, vai se criar a imagem idílica do futuro do sanchismo. E não podemos permitir isso. Temos que resistir com programas como o seu, com outros resistentes. E eu acho que é necessário um livro que demonstre o absoluto fracasso da política de combate a incêndios sob múltiplos pontos de vista. E como? Aqui, e já adianto, também existe uma podridão nos meios de combate a incêndios, e nós vamos investigar isso porque é uma sujeira e tanto. Além disso, isso nos levou a algo pior que outras sujeiras já condenadas. Vamos investigar, Albert. Sem dúvida. Vendala, será que algum dia veremos uma UME que faça seu trabalho adequadamente, que não dependa de um político, mas sim de alguém que tenha um compromisso de servir ao povo, a quem deve servir, e não ao partido que está no governo, não é? Eu acho que não, porque enquanto continuarem pensando e interiorizando voluntariamente, porque lhes interessa que devo lealdade a quem me nomeia e pode me demitir, então não veremos isso acontecer. Seria necessária uma catarse interna, um exame de consciência brutal de cada um deles para dizer: estamos pecando, estamos traindo, somos covardes, devemos e deveremos servir à Espanha e aos espanhóis e não a quem me nomeia e que pode me demitir.
Tomara que vejamos isso em breve, essa catarse pessoal, e que essas conversas que temos juntos aqui todos os dias façam alguém refletir. Um prazer, obrigado aos dois. Continuamos, isso continua pegando fogo, então fiquem preparados porque a qualquer momento posso precisar de vocês. Muito obrigado. Muito bem. Um abraço, um abraço. Parabéns pelo livro. Um abraço. Obrigado. Paco. Sim, senhores, em 1 minuto vamos para a redação e tem mais. Um abraço. 959-304-91, de total confiança. Na redação, últimas mensagens. Susana Gás, conte pra gente. Aqui estamos com Albert, na redação do Castilhão Confidencial. Todos os dias recebemos e lemos várias mensagens dos nossos confidenciais. Este é o caso do Germán, que afirma que todos os espanhóis devem saber que as autonomias só servem para dividir o país e prejudicar a Espanha em emergências. Este governo só quer se blindar. A Viviana também nos diz que ouviu o Marcos de Quinto. Ela se refere à entrevista que você teve na semana passada e concorda que não basta mudar as pessoas, é preciso reformar o sistema profundamente. Acho que todos que pensam igual deveriam se unir e trabalhar juntos. A situação é complicada e sempre precisamos de união. Um abraço para todos os confidenciais. Ricardo também nos escreve e diz que esses incêndios caem como uma luva para Sánchez. Mal se fala de corrupção, das condenações que pedem para a esposa dele, nem do Zapatero. Estão pedindo isso aos gritos. Os incêndios que senão parece até que são provocados. É uma sensação que todos nós temos. Juani diz que aprendeu quando era pequena que antigamente a Espanha era tão verde que um esquilo poderia atravessá-la de árvore em árvore. Agora à vista do alto vai surgindo um deserto pouco a pouco. Esse deserto vai ficando maior. Que pena pensar que estamos perdendo tudo, não só a flora, tão necessária para limpar o oxigênio, mas também a fauna. Sim, Félix Rodrigues, se La Fuente abrisse os olhos, se horrorizaria com o que está acontecendo. Laura diz que ainda bem e muito obrigada a toda a equipe do Castilhão Confidencial porque já encontraram aquele cachorrinho. Obrigada a todos. Não posso estar mais agradecida. Agora temos que colocar as mãos na massa para resolver os outros grandes problemas que temos como sociedade. Mas obrigada a Albert Castilhão pela sua ajuda de sempre. Xavier diz que os agricultores, e essa é a última como agricultor ele nos explica, devemos ir a Madrid depois do fogo. Vamos ver se o pessoal da cidade percebe que tem que nos apoiar 100%, não 20%, mas 100%, porque isso só vai aumentar e nós somos indispensáveis. Vamos ver se vocês percebem de uma vez por todas e é assim que vamos encerrar. Albert, é importante que todos os que acompanham o nosso Confidencial nos sigam em todas as redes que temos e também, como sempre dizemos e não esquecemos, aquele jornal digital castilhonconfidencial.com, onde vocês vão estar muito bem informados. Muito obrigada, Albert. Muito obrigado, Susana. O caso do Mickey, o cachorrinho, é um exemplo do que a sociedade civil unida pode fazer. Aqui falamos sobre isso por alguns dias e um monte de ligações para a prefeitura de Torrelavega fez com que apertassem o cerco, fossem até a casa, convencessem a mulher e entregassem o animal. É o exemplo a ser seguido. Esse é o caminho para tudo. Também para apagar incêndios. Bom, muito obrigado, José, pelas suas palavras. Nunca perco o seu programa porque é a única força que nos resta entre todos. Principalmente você, que é quem mais faz força e ainda mais honra você, Catarata. Rapaz, é que eu sou muito catalão, portanto muito espanhol, como a maioria dos catalães, a grande maioria, como os bascos, que são muito espanhóis. Vamos lá, eu tenho um monte de amigos. Bom, senhores, tem um golpe. Fiquem atentos, a Núria vai contar pra gente, não. Aqui em Madrid está sendo criado um golpe para que a Vodafone controle e possa controlar todos vocês. Representantes deles me ligaram para fazer uma portabilidade sob o nome da LA. A questão é que a Aster, que é a empresa a qual eu pertenço, desaparece por causa da fiação. Levada pela Vodafone. Fiquem atentos a esse tipo de mudança que, de repente, te obrigam a fazer por telefone com uma voz que você não conhece. Tenham certeza, e se estiverem pagando por débito automático, peçam para que enviem um e-mail ou que seja uma voz oficial que entre em contato, não qualquer ligação.
Bem, Pedro Saunas é Neirão. Aqui vocês me veem contemplando a destruição da Espanha. Vamos fazer um breve resumo do meu mandato. Primeiro, dividi meu partido por narcisismo. Depois, enganei eleitores dizendo que nunca faria acordo com o Bildu ou independentistas. Prometi a eles que nunca aceitaria apoio do Podemos. Também disse que não se pode governar sem orçamento geral e aqui estamos. Como também disse a vocês que, se houvesse casos de corrupção no meu partido, seria preciso renunciar por ética e, como se não bastasse, me cerquei de verdadeiros sem-vergonhas, putanheiros e ladrões. Nomeei como ministros verdadeiros, inúteis e violentos, como o orangotango poente. Aumentei para vocês o preço dos alimentos e de outros insumos a níveis escandalosos. Fragmentei a sociedade até chegar a níveis anteriores à guerra civil. Tenho minha esposa e meu irmão investigados, meu mentor Zapatero de merda até o pescoço. Gastei milhares de euros com meus caprichos, viagens de avião particular e centenas de carros oficiais para proteger meu rabo corrupto. Mas o melhor de tudo é que há tantos imbecis neste país que, nas próximas eleições, com certeza vou ser eleito presidente de novo. Vocês ainda vão ter psicopata por muito tempo. É duro tocando a harpa, Neron. Não gosto nada que use a palavra subnormal. Não gosto mesmo. Isso tem que ser eliminado do nosso vocabulário porque é muito feio. Eu conheço jovens com síndrome de Down com 2 graduações, muito mais do que metade dos ministros do Conselho de Ministros. Vamos eliminar essa palavra, por favor. Bom, mais. O boneco Ayatollah Sanches está à venda no mercado. Quem me enviou foi José Carlos. Novo Ayatollah Sanches, o líder supremo da mentira. Veja como os fiéis do PSOE o seguem até o fim das mentiras. O líder mentiroso. Novo Ayatollah Sanches, colecione-o. É impressionante. Bom, e a loja online está bombando. Começou na segunda-feira com a versão para celular, a versão para smartphone veio depois, mas está lá vendendo produtos do programa e aconteceu algo muito especial. Recebi um e-mail dos confidenciais, que são os que defendem o protocolo Santa Pola. Agora quem vai explicar do que se trata esse protocolo, que me parece muito interessante, é o porta-voz Alberto. E eles pedem que o boné vermelho de Ferran, aquele que marcou o gol na Copa do Mundo, o que estamos oferecendo a todos vocês, seja feito também em espanhol. Sou o porta-voz de uma plataforma, um grupo de entidades que surgiu há 2 anos. Levamos o nome do Protocolo Santa Pola. Somos uma rede de conhecimento, uma rede de entidades. Estamos crescendo. O que fazemos é sempre ficar atentos aos ataques que a hispanidade sofre e reagir a eles. Já chega de sermos menosprezados, de sermos constantemente humilhados, porque somos uma civilização baseada na dignidade humana, muito mais poderosa do que outras civilizações que vieram depois. Então é preciso reivindicar esse tipo de ações uma e outra vez. Alberto Abascal, porta-voz desse protocolo Santa Pola. Dito e feito, me parece uma ideia magnífica. Alguns sites de bastidores nos pediam para que isso fosse feito. Temos o boné em castelhano, em espanhol, e é esse que vocês estão vendo. Vamos fazer a Espanha voltar a ser grande de novo. Bom, escolham. Ou melhor, fiquem com ele por uma década. O que vocês disserem. Estamos com a loja online a todo vapor. E se alguém tiver dificuldades com essas coisas, a loja do programa tem um telefone e também vão te atender por lá. É o que vocês estão vendo na tela. Com esse telefone você pode perguntar pelo Juan, que é membro da equipe. Bom, quem já vem aos programas já conhece o Juan. E deixa eu ver se eu passo o telefone, porque eu não sei de cabeça. Aqui, 638 606 811. Que bonito é esse boné em espanhol também, eu gosto muito. Falando em bonés, o que colocaram no Zapatero é parecido, mas só na cor. Ele diz, estou na merda até as sobrancelhas. Ah, essa o Zapatero deveria usar o verão inteiro para lembrar do que fez. Sim, senhor. Bom, e Fräulein, Conchita me mandou isso. Tem a ver com as joias. Preparem-se porque esse é dos bons. Essas joias, senhor Zapatero? Ora, são apenas uma mera cortesia. Estão aí sem função nem destino. Nada. O senhor faça de conta que elas nem estão aí. O quê? Mas não vê que não tem nenhum interesse patrimonial nem nada? Mas que valor tem? E esses maços de dinheiro? Que dinheiro? Só maços de notas. E esse dinheiro? Gosto de andar com dinheiro solto.
E esse bisum de 300 euros? Presente da minha avó de aniversário. Ou seja, uma renda não declarada, certo? E menções a minas de ouro e empresas offshore. Olha, eu não dou atenção para isso. Por que o senhor teria que dar atenção, senhor inspetor? Se eu fosse o senhor e quisesse ser promovido, eu não faria isso. Vamos. Vejo que o senhor deduziu a conta do telefone. Sou autônomo e preciso disso para trabalhar. Comparar Zapatero com qualquer um de vocês que nos massacram vivos. Segundo isso, o senhor paga impostos em Moncloa. No entanto, trabalha em Badajoz e agora já faz vários meses que está aqui em Moncloa. Não saberia o que dizer para o senhor. O senhor não incluiu no IVA essa fatura de 50 euros. Poxa, não sei, deve ter passado despercebido por mim. Isso resulta em sanção automática, senhor. O senhor é um fraudador completo. Mas então, senhor Sanches, onde o senhor mora? Bem, senhor juiz inspetor, suponho que moro onde sempre vivo. Já lhe disse que não sou juiz. Bom, já que resolvemos tudo, vou tocar para o senhor a melodia da Concórdia Progressista Fiscal que eu mesmo compus. Isso não. Isso não. Para. Quando o poderosíssimo irmão toca, os tímpanos se rompem. Bem, é a realidade. Como tratam o autônomo? Como tratam a família do líder supremo, sanchista, ditador? Maria Remédios Lopes, muito obrigado pela sua doação. Maria Rosa Doldan, muito obrigado. José Juan PS, obrigado. Juana Bonilho e Jesus. Jesus de Roquetas, de Mar de Almeria, obrigado. Eles me escreveram um e-mail muito carinhoso. Muito obrigado pela sua doação. Vocês nos ajudam a seguir em frente com o esforço de todos. Bom, vamos lá. Um último meme. Finalmente Zapatero disse de onde vieram as joias. Sim? Senhor juiz, as joias vieram dentro de um ovo Kinder surpresa. Obrigado. É capaz de dizer isso e fazer com que acreditem. Bom, amigos, preparem-se. Acho que amanhã teremos uma edição especial, um vídeo especial sobre as joias de Zapatero. Recebi uma dica impressionante. Talvez eu possa contar para que serviam as joias, porque Zapatero as tinha e para que ele as usava. Porque sim, ele as usava. Quando ele diz que não lembra que elas estavam lá, ele mente. Amigos, obrigado por continuarem na trincheira. Tomara que todos os incêndios sejam controlados logo. E seguimos em frente buscando a liberdade de imprensa. Amanhã tem mais. Todos confidenciales y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Castellón Confidencial de Albert Castellón.